Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, estudantes, professores, coordenadores, diretores. Este é mais um programa Mão na Massa no CIEBP. Nós estamos aqui no espaço 7, o espaço de prototipagem e criação digital do Centro de Inovação da Educação Básica Paulista. Esta aula está sendo transmitida ao vivo pelo Centro de Mídias. Eu sou o professor Jorge Wilson e hoje nosso tema é Turbinando Suas Maquetes, parte 2. Além de mim, participam desta aula a professora Alessandra Sá, Maria Carolina Trintim e o professor Marcelo da Silveira. Antes de começar a nossa aula propriamente dita, queremos convidar vocês a visitar o CIEBP, que fica aqui na Rua Padre Chico 420, na Pompeia. Bom, nós temos o nosso site também, caso vocês queiram já conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, que é o centro de inovacal.educacal.sp.gov.br. Nós temos também o nosso telefone, que é o WhatsApp e Telegram também, que anota aí, que é o 11 975 44 50 56. Estamos também no Instagram, no @CIEBP. Se você está no Instagram, siga-nos, porque temos muitas novidades todos os dias, ok? Se você vier ao Centro de Inovação, você vai encontrar aqui, gente, 7 espaços que trabalham com inovação e tecnologia. Entre eles está o espaço 1, que é um hub de inovação, onde você, estudante, você, professor, vai poder transformar uma ideia num projeto, né? Pensando em todas as etapas que você precisa elaborar para você chegar na materialização da sua ideia. O espaço 2 é o espaço de computação na prática. É um espaço que promove de forma lúdica e explorando bastante a sua criatividade, as atividades plugadas e não plugadas. O espaço 3 é o nosso estúdio, onde você pode transformar parte do seu projeto que envolva áudio e vídeo em realidade, né? Temos o espaço 4, que é o espaço de cultura maker, trabalha com materiais não estruturados, como sucata, por exemplo, né? Junto com componentes eletrônicas, placas, para criação de coisas bacanas, né? O espaço 5, o espaço de cultura digital. É um espaço onde trabalha-se com pensamento computacional, trabalha-se bastante com criatividade em plataformas digitais, né? Recursos digitais, multimídia e assim por diante. O espaço 6 é o espaço de robótica e modelagem. Nesse espaço, coisas incríveis são criadas, fazendo uso também de materiais não estruturados e com o apoio de programação, né, com placas de Arduino, microbit, etc. E o espaço 7, que é o espaço que estamos, de prototipagem e criação digital, nós materializamos protótipos. Nós temos aqui uma impressora 3D e temos uma cortadora laser. E aí, muita coisa bacana acontece nessa sala também. Então, venham nos visitar. Vale a pena lembrar vocês o seguinte, nós temos trilhas para os estudantes que acontecem de segunda, quarta e sexta, trilhas de 2 horas em que eles visitam 3 espaços diferentes e participam de propostas de criação. Temos formação para professores às terças e quintas e temos mentorias. Ora, as mentorias são espaços de 2 horas em que nós recebemos aqui professores e às vezes professores e alunos para ajudar, para dar assessoria no projeto que ele está desenvolvendo na escola. Então, todas essas visitas, elas têm que ser agendadas. Vou repetir novamente aqui o nosso telefone, é o 11 975 44 50 56, mas também vocês podem reservar pelo e-mail, que é o centrodeinnovacal@educacal.sp.gov.br. O site, vou repetir, né? O Centro de Inovacal.educacal.sp.gov.br.
Então, beleza, dito tudo isso, e para começar a nossa aula, vou pedir para a produção colocar o slide 3. No slide 3, vamos apresentar a habilidade que está sendo desenvolvida nesta aula. Nós queremos levar vocês a construir objetos usando materiais não estruturados, combinados com materiais produzidos por intermédio de equipamentos e recursos tecnológicos existentes no espaço Maker. Pedir para a produção colocar o slide 4. Nós vamos apresentar o objetivo da aula, que é construir elementos para maquetes, fazendo uso de escalas e materiais não estruturados. É isso aí, gente. Uma ótima aula para vocês. Agora é com vocês, Marcelo e Carolina. Boa tarde, professores, professoras e principalmente vocês, alunos e alunas, que estão nos acompanhando aqui pelo Centro de Mídia para mais um programa Mão na Massa, esse programa que é uma continuidade de um programa que já foi exibido anteriormente, o Turbinando Suas Maquetes. Hoje a gente, conforme prometeu, está trazendo Turbinando Suas Maquetes parte 2, e olha só que legal, a gente já começa aqui em grande estilo, porque eu tenho aqui para vocês, eu quero já começar mostrando essa maquete que está aqui nessa bancada de trabalho, é ela que a gente vai aprender a fazer hoje. Vou até virar um pouquinho aqui, ó, para que vocês consigam ver com maior riqueza de detalhes. Vocês estão vendo aí uma maquete linda, extraordinária, e olha que bacana. Se vocês puderem dar um zoom aqui, pessoal da câmera aí, se puder demonstrar mais perto, a riqueza de detalhes que a gente vai trabalhar aqui hoje com essa maquete, tá bom? Tem a vegetação que vocês já aprenderam na aula passada, vocês têm aqui uma parte gramada, né? Essa parede de pedra aqui, ó, tá vendo? Essa parede com efeito de pedra, você também vai aprender a fazer essa parede hoje. E eu confesso para vocês que quando me disseram como que conseguiram esse efeito nessa parede, na hora eu disse, mas não é possível uma coisa dessa, tá bom? Mas hoje vocês vão aprender tudo isso, como que a gente pode turbinar a nossa maquete, e ela me prometeu que vai ser fácil para todo mundo vai conseguir fazer. Ela quem? Eu estou aqui com ninguém menos que Carolina Trintin, ela é a nossa mais recente colaboradora, formadora aqui do CIEBP, né? Você é o seu primeiro programa, mas você já chegou chegando, né? Já chegou chegando, porque chegou aqui com uma maquete incrível, surpreendente. E você vai dizer que é fácil. É fácil, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, estudantes, professores. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai trabalhar com essa maquete. Eu prometi que é muito fácil, é muito simples. A gente consegue sim ter um efeito bacana, algo com um teor mais profissional, com um pouco mais de requinte, dando acabamento perfeito. Não precisa gastar, Marcelo. A gente não precisa ter materiais profissionais para conseguir fazer uma maquete bem feita. A gente vai começar por onde, então, Carol? A gente vai falar um pouquinho do passo a passo primeiro, né? E para você começar a projetar a sua maquete, a gente precisa pensar antes, Marcelo, na escala, né? A gente precisa ter aí, a gente vai até revisar um pouquinho algo que já foi feito. Que foi um conceito que a gente já trabalhou na aula passada, né? Porque a escala vai determinar o tamanho da nossa maquete, né? Quais as medidas que a gente precisa fazer, então, para colocar ela em um plano palpável, né? Num plano físico. Então, vai depender muito do que você quer fazer, dá para fazer qualquer coisa. Aqui no Centro de Inovação, a gente gosta muito do campo, decidimos fazer uma casa de campo, uma casa campesiana, falta uma churrasqueira aqui, nós vamos colocar, né, Marcelo? Certo. Uma churrasqueira, umas redes, e a gente, então, decidiu fazer uma casa de campo. Você pode fazer o que você quiser, tá bom? Isso é muito amplo e vai daí da vontade de cada um. Então, vou fazer o seguinte, como vai ser útil a gente usar o conceito de escala, vamos retomar um pouquinho do que a gente já viu na aula passada. Eu vou pedir pro pessoal da produção colocar aí pra gente o slide 6. No slide 6, na aula passada, a gente já tinha
mostrado para vocês um pouquinho do conceito de escala, né? Então, o slide 6 dizia o seguinte: escala é uma relação matemática entre uma representação e o objeto representado. Então, pode-se dizer que uma miniatura de algo que vai ser construído ainda é, né, uma maquete, e a gente está usando aqui uma escala para representar um objeto. O slide 7, que eu vou pedir para a produção já colocar aí também, é um slide que traz para a gente alguns tipos de maquete. Então, a gente falou na aula passada sobre a maquete real, a escala real, perdão, a escala reduzida, e falamos também sobre a escala ampliada, e demos exemplo de cada uma delas. Primeiro exemplo, no slide 8, foi o exemplo de uma escala real. Então, a gente mostrou aí para vocês um desenho, né, que seguiu exatamente a mesma dimensão do objeto real. A gente quis desenhar uma borracha que tinha 3 centímetros por 2, e aí a gente usou uma escala real, uma escala de 1 por 1, como a gente pode chamar. Slide 9, por gentileza. No slide 9, a gente deu o exemplo de uma escala reduzida, em que a gente precisava representar a distância entre 2 cidades. No caso do exemplo, a distância era de 300 quilômetros entre essas 2 cidades, e a gente mostrou que a gente não tinha como usar uma escala real, né? Não caberia no papel esse desenho, então a gente usou uma escala reduzida, em que cada centímetro representava, né, 100 quilômetros, nesse caso. Então, 3 centímetros representando 300 quilômetros. Slide 10, por gentileza. No slide 10, a gente mostrou aí um grão de feijão com 1 centímetro, e depois a escala ampliada no slide 11, em que a gente já mostrava uma escala de 10 por 1, uma escala em que se estava ampliando esse objeto 10 vezes. Bom, tendo revisado esses pontos, Carol, eu quero perguntar para você. Nessa maquete aqui, você usou que tipo de escala? Foi a reduzida, ampliada? Qual que foi? Vamos lá. Nessa maquete, para realizar esse projeto, a gente usou uma escala reduzida, Marcelo. Nós reduzimos essa escala 100 vezes. Então, certo, a gente usou a escala 1 por 100, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá bom? Vou virá-la mais aqui. Vamos. Então, aqui, ó, a gente tem uma parede de 22 centímetros, 23 centímetros, né? A minha casa real, então, essa parede teria 2,30 metros. Então, eu reduzi 100 vezes. Portanto, é uma escala reduzida, né? Então, para a gente começar a nossa maquete, precisa ter isso muito bem claro para as medidas ficarem exatas. A partir da decisão da escala, a gente já pode passar para o mão na massa e já começar aí a recortar os moldes, a montar a nossa maquete. Então, você passou para o papel. Passei para o papel. O papel escolhido, né, o suporte que a gente vai usar é o papelão. Dá para fazer com outros materiais, mas o papelão é algo que a gente encontra com muita facilidade, é um material reciclável e ele é resistente, então ele suporta peso, ele é um material fácil de ser manuseado, de ser recortado, portanto nós escolhemos o papelão. Lembrando que você pode escolher qualquer suporte. Aliás, é algo que eu estava observando, nessa maquete aqui você fez questão de usar somente materiais que os nossos estudantes têm fácil acesso. Só, apenas. Prometo que nada vai ser aqui fora do que a gente não tem em casa, às vezes algum utensílio, né, a gente vai falar da cola quente, mas tudo assim, dá para adaptar, dá para fazer com quem tem em casa. Certo. Passou para o papel, qual que é o próximo passo? Vamos lá. A gente vai usar sempre, pessoal, a lâmina, né, o estilete. Por quê? Posso usar tesoura? Pode usar tesoura também, mas o corte do estilete ele é mais preciso. Lembrando, né, Marcelo, que é um objeto que vocês precisam fazer uso apoiados de um adulto, né, com alguém supervisionando aí, tá bom? Okay. Então, o corte, ele é muito essencial na construção da maquete, porque com um corte preciso, eu consigo fazer encaixes perfeitos, e aí eu começo a turbinar a maquete. Ela sai com aquele aspecto amador, né, aspecto feio, sem acabamento, e aí eu consigo, então, um aspecto mais profissional. Ok. Para
usar a lâmina, usem sempre com o apoio de uma régua, tá bom? E aqui, eu não preciso cortar de uma vez, Marcelo. Eu vou fazendo cortes várias vezes. Então, faço o primeiro corte, não cortou, né? Vou fazendo de novo. Então, passando aqui a lâmina várias vezes, a gente consegue ter um corte mais perfeito, exato. Eu não vou recortar aqui para vocês, porque nós já temos os moldes cortados, né, Marcelo? Mas aqui, após o desenho, corte, e aí tomem cuidado com o corte, para o corte ficar perfeito e a gente conseguir fazer uma maquete turbinada. Bem simples, bem simples. Bom, então vamos lá. Retomando aqui, você, pensando numa escala, você tirou as medidas, passou para o papel e cortou cada uma das peças que você vai utilizar na composição dessa casa. Isso mesmo. Aqui a gente já tem as peças cortadas, tá bom, pessoal? Eu já deixei separadinho as nossas peças cortadas. Tenho todas as partes da casa. E nessa etapa, Marcelo, tem uma dica. Se você ficar com dúvida na colagem, se você tiver dúvida sobre o encaixe perfeito das peças, ou não sabe qual peça no fundo, qual é atrás, vocês podem colar etiquetas, né? Por exemplo, fundo, frente, lateral direita, lateral esquerda. E depois na colagem, se quiser usar fita adesiva antes de passar a cola, também joia, tá? São dicas. Aqui a gente vai utilizar cola quente, tá? Certo. Pode Poderia ser com cola branca, sem problema nenhum. Ela só vai demorar um pouco mais para secar, né? Então a gente prefere usar a cola quente. Lembrando que se você for fazer uso de cola quente, tá sempre com um adulto, né? E ela cola mais rápido. Mas tá quem tem mais tempo pode usar a cola branca, né? Tranquilo, eu penso na cola que eles têm mais facilidade para ter em casa. Até vem no material escolar que você recebe, tem a cola. Como é papel, a gente não tem problema, né? Vai colar, tá, pessoal? Legal. Às vezes ele demora mais um pouquinho, mas ele cola. A gente vai colar uma aqui agora? A gente vai colar uma para vocês verem. Então, eu passo a cola aqui na minha lateral. É tudo muito simples. Não precisa passar muita cola. O excesso de cola, ele não deixa o nosso trabalho bonito, né? Não fica um trabalho bem apresentável quando eu tenho um excesso de cola. Colo. E aí, espero secar um pouquinho. A cola quente, ela é mais instantânea, né? Colado aqui. Perfeito. Aí eu vou dando forma na minha casa, né? Olha, tá parecendo bem fácil. Você fazendo, tranquilo, parece que é tudo, né, muito fácil. Eu acho que a gente consegue sim, né? Carol, você sabe que no Turbinando Suas Maquetes, parte 1, a gente recebeu muitos comentários. Então, tinha alunos lá e um comentário em especial me chamou a atenção. O aluno dizia assim: poxa, será que só eu que não consigo tirar 10 nas minhas maquetes? Né? Eu vou dizer, se você está nessa situação, não sai daí, porque você está vendo aqui as dicas super importantes que a Carol está dando, né? Então, se você é daqueles que diz assim, olha, só eu que não tiro 10, não sai daí, porque é hoje. É hoje que você vai aprender, hein? Ó, eu quase ouvi um amém lá em casa, hein? Olha só. Bom, Carol, então você está colando aí. Mais uma etapa. Colando. Tá vendo que a casa, ela tá tomando forma, né? Olha como é importante os cortes serem perfeitos, porque aqui a gente não vê nada fora do lugar, ó, tá tudo encaixado, né? As medidas estão corretas. É claro que é isso, Marcelo, é feito com bastante teste. A gente não acertou de primeira, viu, pessoal? Até mesmo nós que somos professores, a gente vai testando, vai errando, vai consertando. No final dá tudo certo, não é um bicho de 7 cabeças. Isso é importante você dizer, né? Porque a gente, às vezes, acha que tem que sair de primeira, não tem que fazer e já sair perfeito, mas às vezes precisa ir aperfeiçoando com o tempo, né? Você vai mostrar algo que você aperfeiçoou, inclusive, dessa casa, né? Tá bonitona, mas daria para melhorar. Legal. Mas eu sei que você vai precisar fazer uma reorganização aqui para a próxima etapa. Sim. Então, nós vamos aproveitar agora para já chamar a primeira interação aqui do nosso Turbinando Suas Maquetes, parte 2. E eu vou convidar você que está aí na sua casa a participar desse programa, tá bom? Dizendo para a gente a seguinte resposta para a seguinte pergunta. Slide 5, por gentileza, se puderem colocar aí. No slide 5 está perguntando, você já teve de fazer uma maquete como parte de uma atividade escolar? Se sim, para qual componente curricular? Para qual componente, né? Qual disciplina? Se foi matemática, foi geografia, foi artes?
Responde aí no chat, daqui 2 minutinhos a gente volta com a Alessandra dizendo como é que está essa interação e se o pessoal está gostando. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Nossa, muita interação aqui no nosso chat, viu? Carol e Marcelo. Por exemplo, a Lúcia disse que usou maquete nas aulas de geografia, a Lúcia que fala de São Paulo, para trabalhar os conceitos de geografia nas diferentes escalas e trabalhar também o conceito de urbanização. Também temos a professora Eliana, lá de Porto Ferreira, professora de matemática, que trabalhou com maquete para estabelecer a razão entre medidas reais e as medidas representativas. E, por vez, temos também a Ana Paula de Limeira, que trabalhou nas aulas de DG, para trabalhar as formas geométricas. Muito bacana a participação aí do pessoal. Obrigada, gente. Continue atentos às nossas dicas. Carol e Marcelo, agora é com vocês. Obrigado, Alessandra. Muito obrigado, professor, professora, os alunos que estão participando aqui. É um prazer enorme a gente estar aqui fazendo o nosso melhor e recebendo o carinho de vocês. Tá bom? Obrigada. Olha, Carol, então a gente... Casa montada, você já viu, Marcelo? montou a casa aí. Já deu uma cara diferente, né, para nossa casa. Cortou as peças, colocou aí a cola, já montou as paredes. Sim. Qual que é o próximo passo agora, Carol? Tá pronto aqui. Lembra que eu falei de acabamento? Que a gente Sim. precisa dar um acabamento para nossa peça. Numa maquete profissional, quando a gente trabalha com papel pluma ou com madeira, né, a gente usa lixa. No nosso caso, como é papelão, a gente vai procurar dar acabamentos também, tá? Qual acabamento que a gente escolheu mostrar para vocês? Reparem que aqui nós temos uma moldura, né, nessa janela. A gente tem aqui também, coloquei inclusive na porta, então dá um acabamento para essa maquete, faz, né, Marcelo? Toda a diferença, faz a né? diferença. É essa turbinada que faz toda a diferença. Então, é muito simples. Eu utilizei para fazer aqui a nossa moldura a medida da nossa janela, aqui, com 1 centímetro aqui, Marcelo, né? É só recortar, no nosso caso aqui, a nossa janela tem 7 centímetros, então eu recortei aqui tirinhas de papel para dar o acabamento na nossa janela. Lembrando também que a gente pode fazer isso com cola branca, tá, pessoal?
Não é porque vocês não têm a cola quente em casa que não pode ser feito. E vai variar um pouquinho, né, Carol? Dependendo da maquete, né? Dependendo da casa, da escala. Aqui você tem janelas bem amplas nessa casa. Sim, né? é claro que tudo isso é proporcional, né? Preciso fazer uma janela que seja proporcional à casa. E é por isso que a gente fala tanto de escala. Entendi. Olha lá, vou montando a minha moldura e aí a janela vai ficando com outro aspecto, né? Gente, repara a diferença já. Fica muito bonito na imagem. E não dá trabalho, tá vendo, pessoal? São coisas simples que a gente pode fazer e garantir aí o 10, né, Marcelo? Ah, com certeza. Com certeza. Eu confesso, viu? Eu sempre tirei 10 nas minhas maquetes. Verdade. Mas se eu tivesse tido a oportunidade de ter umas dicas dessas, eu acho que eu tinha tirado 11, 12. Olha lá, pessoal. Show. Show. Moldura muito pronta. Bom mesmo. Outro aspecto para nossa casa. E aí a gente tem uma segunda turbinada nas janelas, Marcelo. Ah, tem mais? Tem mais uma, né? Reparem que aqui, nessa casa, tem um item muito especial. Você viu só? Olha lá, nessa janela aqui, né? É, nós temos em todas. A gente colocou cortinas nessa janela. Ainda tem cortina. E olha o charme que dá para essa casa, essa cortina, né? É outra maquete, né? Outra maquete. Vou tirar essa aqui pra gente entender. Você vai mostrar como faz a cortina? Vamos lá. Ah, agora eu quero ver. A cortina, pessoal, a gente usou toalha de papel. Todo mundo tem isso aqui em casa, né? Caso não tenha, pode usar papel higiênico. Se você quiser trabalhar com algo mais estruturado, o papel crepom também dá um efeito legal. Colorido, né? Colorido, sim, dá para usar bastante. Mas essa daí já ficou bonita, hein? Já ficou, né? E aí, lembra que a gente procurou usar materiais que vocês têm em casa, então não tem desculpa. Perfeito. Tudo aqui foi feito com o que vocês têm em casa. Eu vou pegar o meu papel toalha e dar uma franzidinha aqui. Muito simples. Não precisa ser nada padronizado, é a mão livre mesmo. Dou uma franzidinha e aqui eu vou usar barbante, tá? Barbante. Se não tiver barbante, pode ser uma fita de cetim, pode ser um sisal, o que você preferir. Com o barbante eu dou um lacinho aqui para ter um charme na nossa cortina. Se você não quiser usar barbante, você pode só colar, né? Colocar um pinguinho de cola aqui, ele já vai segurar. E não é que é simples mesmo? É muito simples. Nossa. Dou um lacinho, ajusto. Aí eu vou cortar o que sobrou. E a gente volta aqui para nossa casinha. Na nossa maquete, eu vou colocar cortinas em todas as janelas, tá bom? Para dar um efeito bacana. Você pode escolher a cortina que você quer colocar, né? Em qual janela você quiser colocar. E aí, lembrando, a gente não colocou telhado. Vocês repararam, Marcelo? A gente não colocou telhado ainda. Então, eu não montei a casa toda. Por quê? Para eu ter acesso com mais facilidade para esses detalhes de dentro. Então, imagina se eu tivesse um telhado aqui, o trabalhão que não ia dar para colocar essa cortina, né? Então, eu venho aqui, eu vou utilizar a cola quente para ser mais rápido. Aqui, a cola branca faz um efeito ótimo, não precisa nem usar cola quente, porque a gente está trabalhando com papel fino, né? Coloco a minha cortina, olha que charme. Ah, e agora você já ensinou, então, fazer um segundo modelo de cortina. Sim! Porque na nossa casa aqui da maquete, eu vi que tem duas, tem né? Duas. Tá repartida ao meio. A gente colocou duas cortinas aí, elas entreabertas, né? Aqui a gente pode usar um modelo só de cortina. Perfeito. Você já tem dois e fica a gosto do cliente. Sim, fica a gosto do cliente. O que sobrou aqui, a gente pode cortar. Vem com uma tesoura, certo. Corta. Olha lá, pessoal, cortina pronta. Perfeito, duas turbinadas aí, fantásticas. Já fez diferença, né? Já fez muita diferença, Carol. O próximo passo, qual que vai ser, Carol? O próximo passo, a gente vai fazer telhados, e é uma turbinada. E aí é o que você vai mostrar a diferença que você deu, né? Em relação dessa para essa aqui que nós vamos fazer agora. Uma turbinada muito boa, né? Isso mesmo. Bom,
Eu sei que você vai precisar de reorganizar aqui a bancada de trabalho, então eu vou aproveitar esse momento para revisar um conteúdo que a gente trabalhou, um conceito que a gente trabalhou no Turbinando Suas Maquetes, parte 1. Vou pedir então o slide 12, só para a gente relembrar rapidamente o que a gente entende por maquete. Slide 12, produção por gentileza. A maquete é uma antecipação tridimensional do projeto arquitetônico. Esse é um conceito do Lorenzo Gonzalez, que a gente trouxe na aula passada e a gente aproveitou também para falar de 2 tipos de maquetes naquela ocasião. A gente falou sobre as maquetes volumétricas, slide 14, por gentileza, e as maquetes de apresentação. Então, a gente mostrou 2 tipos. Tem mais tipos de maquete, mas a gente deu atenção a esses para a gente considerar que são os mais interessantes nesse momento. Bom, no slide 15, que eu peço para a produção colocar aí, por gentileza, a gente aproveitou para mostrar um exemplo de maquete volumétrica, que é aquela maquete que você trabalha somente os volumes mesmo, né? Não tem muitos detalhes, não tem uma riqueza de detalhes maior, porque o que interessa naquele momento ali da construção são somente os volumes. Você já não vê vegetação, você não vê as molduras da janela, não vê esses detalhes que a gente está vendo nessa maquete aqui. No slide 16... eu peço para a produção colocar, a gente já mostrou um exemplo de uma maquete, então, de apresentação. Nessa maquete de apresentação, você já vê uma riqueza maior de detalhes, você já vê vegetação, você vê os vidros, vê as janelas com uma perfeição maior. Voltando para cá, eu vou perguntar para você, então, Carol, essa maquete aqui, dentro desse conceito aí, se enquadra em qual maquete? É uma maquete volumétrica, ou ela é uma maquete de apresentação? Eu acho que é de apresentação, né, Marcelo? Tá bonitona demais, né? Tá cheia de detalhes, né? Com uma riqueza de detalhes grande. Lembrando a você que se você assistiu o programa passado, no programa passado nós ensinamos como fazer essas árvores, tá? Que estão aqui. E se você não assistiu, tá lá no repositório, dá para assistir de novo. Então, bora pro telhado que você prometeu mostrar aí pra gente um telhado muito legal. Vamos lá dar uma turbinada nesse telhado. Reparem que aqui a nossa casa já está pronta, a nossa maquete está pronta. Coloquei cortinas em todas as janelas. Por dentro ela fica assim, né? Toda colada. Já está com também as molduras nas janelas. E aí a gente vai começar a trabalhar com o telhado. Então, vou colocar aqui de ladinho para a gente trabalhar com o nosso telhado. Perfeito. O telhado, Marcelo, a dica é o seguinte: depois que essa casa já estava pronta, Marcelo, nós tivemos a seguinte pescada. Será que não dava para fazer uma telha aqui, né? Esse telhado estava muito liso e então daria sim para fazer uma espécie de representação de telhas. E aí nós tivemos a ideia de deixar o papelão assim. Então, reparem que aqui, ó, eu turbinei um pouco mais. Então, esse papelão aí, você não arrumou esse papelão desse jeito já? Não, nós fizemos esse papelão. Nossa. Esse papelão, na verdade, ele é assim, pessoal. É um papelão comum, né, Marcelo? É um papelão comum. Comum. Aqui já está recortado no tamanho exato do nosso telhado. Porém, ele não está turbinado, né? Como este. Vamos turbinar, então. Agora deu para ver o detalhe legal ali na imagem, ó. Pode levantar, olha só, olha aí. Então dá um efeito realmente de um telhado, né? Sim. Como é que você fez isso, Carol? Vamos lá. Final de semana eu comi sushi, Marcelo. Você gosta de comida japonesa? Adoro. Comi sushi, pessoal. E aí eu guardei o hashi, Marcelo. Guardei o hashi e a gente vai utilizar o hashi, no meu caso, tá? Você pode utilizar palito de churrasco. Pra quê? Então, nós vamos tirar essa película aqui, ó, do papelão. Reparem que dentro do papelão, a gente tem veios. E são esses veios que dão esse aspecto aqui de telha pra gente. Então, é muito simples. Olha que fantástico. Não é fácil demais? Você vai colocando aqui, ó, e soltando. Ó, é muito simples. Olha só. Tá aí o pulo do gato. Olha o pulo do gato. Olha aí. Muito simples, né?
Fantástico. Se não tiver o palito de hashi, pode ser o palito de churrasco, pode ser um outro objeto que seria aí, né? Eu escolhi aqui, preferi trabalhar com hashi, porque ele é de bambu, né? E aí ele é um pouco mais resistente, mas o palito de churrasco também dá. Dá pra gente puxar? Dá também, tá? Não é impossível, não. Mas ele fica mais imperfeito. Olha, quando eu puxo, ele fica um pouquinho mais imperfeito, né? Eu acho que no vídeo não vai dar pra ver, mas aparece aqui uns pedacinhos que não soltam com facilidade quando eu passo o hashi aqui no meio. E aí, é um ótimo pretexto para pedir mais comida japonesa lá em casa. Eu também acho. Ótimo. Passando aqui, eu vou tirando toda a película de cima aqui do meu telhado. E aí, eu vou chegar nesse resultado. Muito simples, muito fácil, uma turbinada legal, né? Beleza, galerinha? Agora eu reparei uma coisa, Carol. Então tem que ter um cuidado na hora de cortar esse papel, né? Tem que ter um cuidado, sim. Porque eu poderia deixar esses veios aí num outro sentido, não é isso? É verdade. Isso é um ponto muito bem lembrado, Marcelo. Porque aqui nós estamos imitando telhas, né? Sim. E as telhas, elas acompanham a caída d'água. Então, se eu colocar o meu papel com o veio na outra sequência aqui contrária, não dá já aquele aspecto da caída d'água. Não vai ficar tão realista, né? Sim. Não há nada que altere, né? Mas para a gente deixar assim exato, seria trabalhar sempre com o veio corrido. Tudo bem? Perfeito. Tranquilo? Só perfeito. Se atentar aí na hora de cortar, mas também é tranquilo, tranquilíssimo. A gente tem uma outra dica para turbinar os telhados, que são a calha. Vou mostrar para vocês a diferença que fica quando eu coloco a calha, pessoal. Aqui é a parte do nosso telhado, essa entrada aqui, né? Aqui, reparem que eu não coloquei calha, e nessa aqui eu coloquei. Olha como dá uma diferença grande de acabamento. Essa aqui fica muito mais bonita, né? Fica muito mais pequenos detalhes, né? Que você foi acrescentando e já turbinou sua maquete. E vai dando aquela turbinada legal. Perfeito. Inclusive, esse pedacinho de papel é o pedaço que sobrou desse aqui, ó. Não desperdicei nada e usei esse pedaço de papel. Né? Muito simples, muito fácil. Depois que você fez todo esse processo aqui, a gente vai para a colagem do telhado. Aí, Marcelo, entra aquela questão que nós falamos no início. Será que a gente conseguiu fazer isso de cara? Perfeito? Não, né? Não foi. Não foi de cara. Tanto é que nessa a gente não colocou essa turbinada, né? Aqui também, ó, nós pensamos aqui em colocar o encaixe perfeito do nosso telhado aqui. A primeira a gente recortou, a gente testou, não ficou legal o acabamento. Nessa aqui nós já pensamos, ó, não, já vamos deixar o espaço aqui na parede. Então, são essas pequenas dicas que vão deixando a nossa maquete bonitona, garantindo aí o 10. É porque esse telhado aqui tinha uma certa complexidade a mais ali, porque tem aquele puxadinho, né? Sim. Legal, muito Dá para fazer algo mais simples, né? Mas a gente gosta de inovar aqui, né? Fantástico, fantástico. Vai colar isso aí já? Vou colar aqui para vocês terem ideia de como funciona. É muito simples, muito fácil. Passo a cola aqui. Lembrando que pode usar cola branca, não tem problema. Como a gente já tem as medidas exatas, temos certeza que está tudo certinho, trabalhamos com a escala correta. Então, eu posso colar direto, não tem problema nenhum. Aqui está tudo certo. Aí começa a dar forma à minha maquete. Perfeito, Carol, perfeito. Nossa, a maquete já está bastante turbinada. Tá, bem turbinada, né? Já está bastante turbinada. Em relação ao que a gente começou, que a gente viu aí, sem os detalhes das molduras, das cortinas, telhado agora. Sim.
Já está bem turbinada mesmo. Venho aqui. Dou aquela apertadinha. Foi. Muito simples, né? Muito fácil. Fantástico. Fantástico. Olha só. E a cola quente é muito rápida também, né? Sim. Segurou um pouquinho, daqui a pouco já está firme. Tá colada. Ok. Carol, vou fazer o seguinte. Sei que você ainda tem mais coisas para mostrar para a gente, mais dicas sensacionais para turbinar a maquete. E eu vou, nesse momento, aproveitar, enquanto você se reorganiza aí, para chamar os nossos alunos para fazer mais uma interação. Nesse momento, eu vou pedir para a nossa produção colocar lá o slide 13. E a gente vai pedir que você participe aqui, interaja com a gente no chat, para a gente saber o que você está achando, e também para responder. Você conhece alguma área do conhecimento ou profissão que faz uso de maquetes? Será que tem, gente? Será que tem? E aí, se você for responder, já aproveita e responde para a gente aquele questionamento que eu fiz inicialmente, né? Para quem estava aí desde o início, se lembra. Quando eu mostrei a nossa maquete, no início, eu chamei atenção para essa parede de pedra que está aqui na frente, e eu disse para vocês que ela é fantástica, e eu não acreditei quando eu soube como é que a Carol conseguiu esse efeito aqui. Será que você aí de casa consegue adivinhar? Se puder, se quiser dar o palpite, também já responda aí com a nossa pergunta do chat. A gente volta daqui 2 minutinhos para falar com vocês. Até já. Olá, pessoal, estamos de volta. Muitas dicas valiosas, não é mesmo? E olha que o chat está bombando aqui com as informações. Vejam só, o estudante Ricardo, que mora lá em São José do Rio Preto, disse que a mãe já trabalhou em um museu e ela deu uma colinha para ele. Falou que lá no museu eles utilizam a maquete para fazer a descrição dos ambientes internos e internos. Olha só que bacana. Tem também uma informação aqui do Leandro, lá de Bauru. Disse que o pai dele é engenheiro, né, e trabalha na construção civil. Portanto, ele perguntou lá para o pai, né, como é que você utiliza a maquete? A informação foi que a maquete na engenharia é usada para a apresentação de empreendimentos e na divulgação desses empreendimentos também. E também temos aqui a Jéssica de Presidente Prudente, que falou da arquitetura. Parabéns, é isso mesmo, muito bacana. Na arquitetura, ela disse que
As maquetes são utilizadas para facilitar a visualização do cliente a respeito do projeto que ele vai contratar. Mas, pessoal, o que me chamou mais atenção foi essa contribuição falando sobre a inclusão, né? Olha só que interessante, vocês sabiam disso? Tá? As maquetes são usadas no processo de inclusão. Por quê? Inclusão de pessoas portadoras de deficiência visual parcial ou total através da utilização do tato no processo da aprendizagem. Tá? Essa contribuição foi do Luiz, né, de São Paulo. Muito bacana, parabéns. E sobre, Marcelo, a parede lá, né, o detalhe, alguns alunos, alguns estudantes aqui comentaram que foi utilizado papel crepom. Será? Vamos lá, então? Carol e Marcelo, contam aí para nós como que foi feita essa parede. Olha só, os palpites acontecendo aí. Ainda bem que tem gente que tá ligado e que tá... Será que foi isso? Daqui a pouquinho a gente vai responder. Primeiro eu quero agradecer a você, aluna, professor, que está participando aí. É sempre um prazer enorme receber o carinho de vocês e saber que vocês estão participando. Bom, todas as dicas aí, todos os comentários estão corretos, as maquetes são amplamente utilizadas em diversos segmentos da sociedade. E aqui a gente vai, nesse momento, revelar qual será o material que a Carol utilizou para conseguir ser feito de pedra aí. Será que você acertou? E aí, Carol? Será que é crepom, Marcelo? Será? É mais simples do que a gente imagina, viu? É mais simples, né? Tranquilo demais. A gente quis dar esse ar campesiano, com materiais mais rústicos para a nossa casa do campo, portanto, nós usamos pedras, né? Esse mesmo material, ele pode ser usado em diferentes maquetes. Você pode fazer uma rua de pedra, você pode fazer calçadas, né, Marcelo? A pessoa fazer uma maquete com praia, deve ser muito legal. Até mesmo castelos medievais, por que não, né? E é muito simples, gente. Para fazer esse efeito aqui, que o Marcelo adorou. Sabe o que a gente usou, Marcelo? Olha. Esse material aqui. Quando eu fiquei sabendo, eu não acreditei. Você tem na sua casa? Não é possível. Não, o que não falta na minha casa, pode faltar tudo. Eu não deixo faltar ovos, eu adoro. Eu ovos também. cozidos, ovos fritos, mexidos, não falta. E aí, quando eu descobri que essas bandejas servem para esse efeito, eu falei, agora eu vou guardar. Vamos guardar e turbinar a maquete. Vou guardar. Aqui, pessoal, a gente pode recortar de diferentes formas, tá, Marcelo? Não precisa ter um padrão para fazer isso. Eu gosto de pegar essas de cima, essa partezinha de cima aqui, porque ela já tá mais arredondada, né? E a gente consegue dar um efeito legal, ó. Mas é muito simples. Eu pego um pedacinho aqui e recorto. Aqui eu não preciso deixar perfeitamente circular, até porque as pedras são irregulares, né, Marcelo? Não faz sentido. Então não precisa ficar com muito cuidado, muita habilidade, não. De maneira alguma, okay. De maneira alguma. E aí, eu escolhi essa parede para dar um destaque nessa parede, lembrando que pode ser qualquer parede, né? Vai depender aí do seu gosto. A gente também pode colar com cola branca, eu vou colar com cola quente para ser um pouco mais ágil. E aí, você vai encaixando. Gosto também de começar pelas extremidades, ou sempre próximo de algum detalhe. Por um exemplo, quando eu começo pela janela, eu já consigo aqui ir encaixando pedrinhas para que elas formem um desenho bonito, né? Isso também acontece, pessoal, no uso comum de pedras, né, Marcelo? Instalador de pedras, quando vai fazer uma instalação em uma parede de pedras, ele também vai lá manualmente e vai dando forma ali ao encaixe da pedra. Então, essas aqui, por um exemplo, já foram pintadas. E aí a gente vai encaixando. Passo cola e vou dando acabamento aqui à minha parede de pedras. Se você quiser cortar antes e pintar, tudo bem. Se não, faça direto a colagem, depois a pintura. Foi o que nós fizemos nessa, né? A gente não pintou essa aí anteriormente. E aqui você conseguiu um destaque, Carol, fazendo uma parede só? Só uma parede. Parece que ela se destaca mais, né? Parece.
Parece que dá todo um charme para casa, né? Sim, se fizesse na casa toda, talvez não chamasse tanta atenção, né? Sim, é verdade. E ainda se pinto de outra cor, fica ainda mais genial, né? Entendi. E aí, pessoal, eu vou cortando. Aqui, ó, nós temos pedrinhas de diferentes cores, dá um charme bonito também, Marcelo. Tá fantástico, fantástico. Às vezes não precisa nem pintar, né? Você pintou, ainda deu um plus, né? Deu um plus. Às vezes a gente encontra, ó, essa embalagem que nós trouxemos, também, olha que cor bonita, né? Sim, tem outras cores. Uma cor muito bonita. E a textura lembra mesmo pedra, parece um papel machê, fica muito especial. E não dá nem para descobrir que é embalagem de ovos, não é verdade? Perfeito. Vou colando, pessoal. Isso aqui é talvez a parte mais demorada da maquete, né? Vocês viram que a gente consegue fazer fácil, é simples, rápido. Mas a colagem das pedras, ela dá um pouquinho mais de trabalho, mas... Para quem gosta desses trabalhos manuais, é bem terapêutico. Ó, aqui já fiz um encaixe, tá vendo? Quanto mais pertinho ela ficar, melhor, tá bom? Fica menos aparente a parede, apesar de que nós vamos pintar também. Se você não conseguir fazer o encaixe perfeito, não tem problema, porque a gente tem a pintura. Sobre isso, Carol, vamos falar um pouquinho sobre a pintura? Vamos lá, vamos falar sobre pintura. Que tinta que você utilizou aqui? Se utilizou alguma técnica especial? É difícil? Vamos lá. Como a gente está trabalhando, pessoal, com papel, apesar de ser um papel mais rígido, isso aqui é papel, né? E aí o papel, ele aceita bem tintas à base d'água. Até mesmo para trabalhos escolares, a gente costuma usar tinta à base d'água. Então, você pode usar uma tinta acrílica, uma tinta guache, tinta PVA, tranquilo, vai aderir super bem. O pulo do gato que a gente coloca é um pouquinho de cola na tinta. Cola você sabia disso? A gente coloca cola branca, pouco, tá? E a gente coloca olho mesmo, um pingo de cola já é suficiente, e aí ele dá uma envernizada no trabalho feito com papel, ele dá um brilho, fica vai bonito, brilhar. Fica bonito. Legal. Outra dica também é colocar a pós, também dá, tá bom? Passo a minha demão de tinta, ficou jóia, espero secar, e aí dou uma demão de cola diluída em água também, ó, fica muito bom, dá uma turbinada legal. Legal. Sobre essa maquete que está aqui, que você já trouxe pronta, eu vou virar aqui um pouquinho para ver se a gente consegue pegar a frente. Bom, virando aqui, vocês já devem ter observado aqui, logo na entrada dela tem um caminho ali, né, Carol? Ah lá. Olha lá. Sim. Tem um caminho que simula pedras, né? A gente usou a mesma técnica, né, Marcelo? Mesma técnica, né, Carol? Muito Quem simples. Acabou de ver como que você fez essa parede, consegue fazer aquele caminho ali na entrada. Tranquilamente. A gente aqui pintou os caminhos, as pedrinhas do caminho, uma de cada cor, deu esse destaque bacana e também é feito com a mesma técnica. Cercas. Nas cercas, a gente usou palito de sorvete. Palito simples, de sorvete. Né? Eu prefiro o palito de sorvete porque ele é mais arredondado, né? Já tem esse acabamento bonitinho aqui. Palito de sorvete a gente corta até com tesoura. Nossa, ele é fácil, maleável, ó. Sim, com tranquilo. tesoura a gente consegue. E aí, pintamos com cola também, a base d'água, tudo muito simples, muito fácil. Legal. Legal. Bom, eu acho que para mostrar aqui dessa maquete, só faltou falar um pouquinho sobre esse efeito do gramado aqui. Sim, vamos lá. Esse efeito do gramado a gente conseguiu com serragem. Serragem, pó de serra, o famoso pó de serra. Aqui na sala 7, a gente costuma brincar bastante com madeira, a gente corta bastante, então nós tivemos ideia de tingir o pó de serra, a serragem ficou dessa forma aqui. Fantástico, Carol. Fantástico. Olha só, tenho certeza de que você que acompanha esse programa e acompanhou também o primeiro Mão na Massa, saiu daqui muito diferente, né? Já aprendeu muita coisa e suas maquetes jamais serão as mesmas. Carol fez aqui uma maquete, lembrando que as técnicas que ela aplicou aqui podem ser aplicadas para você fazer outras maquetes, outras produções. Aliás, tem uma aqui que a gente pode mostrar, viu? Vamos mostrar. Vou mostrar uma aqui, porque é um pecado a gente encerrar o programa de hoje sem mostrar o que a gente tem aqui. Olha só, essa maquete, vou colocar desse lado aqui, porque eu acho que vai dar para visualizar melhor. Olha só essa maquete que nós temos aqui.
essa maquete aqui já tem várias casas, vários elementos foram inseridos nela, usando essas técnicas que você já ensinou para a gente, Carol. Tem aqui um colégio, tem aqui uma capela. Aliás, esse colégio aqui tem um nome aqui meio familiar, viu, Carol? Tem mesmo. Olha só, está escrito na placa dele, está escrito Liceu Professor Doutor Jorge Wilson. Ah, quem é esse? Olha só, eu vou te falar, esse Jorge não está fácil, não. Bom, mas eu quero, desde já, agradecer a Carol, foram fantásticas, você chegando, como eu já disse, trouxe aí uma turbinada muito legal para nossas maquetes. Quero reforçar o convite que o Jorge fez no começo do programa. Vou pedir para a produção colocar aí no slide 17, mais uma vez, o endereço do CIEBP, tá bom? E você que gostou aí dessa aula, está gostando dos programas Mão na Massa, agenda sua visita, está aí o endereço do CIEBP para você, Rua Padre Chico, 420, fica aqui na Pompeia. E vou pedir para colocar aí rapidamente, produção, também o slide 18, porque no slide 18 eles têm acesso, os nossos alunos têm acesso a um QR Code ali, tá fácil, você aponta o seu celular para esse QR Code e faz a sua avaliação do programa. É muito importante para a gente ter esse feedback e saber o que vocês estão achando para a gente poder continuar melhorando e trazendo cada vez mais conteúdo interessante para vocês, tá bom? Desde já, muito obrigado, um forte abraço a toda a rede. Obrigado, Carol. Obrigada, Marcelo. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Turbinem suas maquetes, venham nos visitar. É muito importante que vocês conheçam esse espaço que é feito para vocês produzirem e inovarem aí na educação. E até o próximo programa Mão na Massa. Tchau, tchau, pessoal.